Gente, glória a Deus. Então, hoje nós vamos para mais um livro, né? Nós terminamos Esdras, nós estamos entrando agora no livro de Neemias. Vou falar para vocês aqui que eu, Cláudia, particularmente, é um dos livros que eu mais amo da Bíblia, né? Eu me identifico muito com esse livro, porque ele tem ensinamentos, assim, incríveis, incríveis. Bom, mas antes da gente começar direto no livro, né? Vocês sabem que eu sempre faço uma recapitulação, assim, mais ou menos, para a gente ter ideia do contexto histórico daquilo, né? Já expliquei para vocês que como a nossa Bíblia, ela não é cronológica, então toda vez que a gente vai ler um livro, a gente precisa visualizar o que estava acontecendo ali naquela época, qual era o contexto do povo de Israel, porque senão fica difícil da gente entender a orientação de Deus, o porquê Deus levanta, por exemplo, o profeta, por que Deus levantou aquela pessoa. Então, assim, muito de uma maneira bem assim, como que eu posso dizer, rápida, nós vamos recapitular aí algumas coisas. Nós sabemos que o povo de Israel saiu do deserto, né, caminhou no deserto todo aquele tempo com Moisés, saiu, junto com Josué, conquistou as terras, tudo, aquele povo as tribos ficaram divididas, mas chegou um tempo que aquele povo começou a pedir um rei, e Deus não queria dar um rei para o povo, porque ele queria ser o rei daquele povo, né? Então Deus usava simplesmente o profeta, na época era o profeta Samuel, para passar para o povo as orientações, mas o Senhor queria ser o rei deles. Mas eles começaram a ver os vizinhos, todo mundo tinha rei e tudo quiseram imitar. Enfim, Deus deu para eles um rei. Então, o reino, né, de Israel acabou sendo unificado, essas tribos acabaram se tornando um reino só, a partir do primeiro rei, que foi Saul. Então, foram 120 anos de reino unido de Israel, né? Primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão. 120 anos, 40 anos, né, cada um desses reis. Depois de Salomão, né, a intenção do Senhor era manter o povo unido, mas vocês se lembram de toda a história de Salomão, nós já estudamos, né, que por conta de todo aquele luxo, o povo começou a ficar opresso, porque alguém tem que bancar o luxo, né, dos governantes. Quando os governantes estão com muito luxo, alguém tem que bancar, então o povo de Israel bancava todo aquele luxo de Salomão, e sem contar isso, também Salomão acabou trazendo uma idolatria para o povo, diferente do seu pai Davi, que uniu o povo e levou o povo a adorar tão somente o Senhor. Salomão já fez diferente. Salomão começou a trazer idolatria. Como é que ele trazia essa idolatria? Ele trazia por quê? Não é porque o pessoal fala, ai, Salomão era mulherengo, a gente tem até piada, né? Ai, tá igual Salomão. Nossa, tinha não sei quantas mulheres e não sei quantas concubinas, né? Só que a verdade é que Salomão fazia isso, né? Ele casava tantas vezes para fazer alianças políticas, né? Então ele ia conhecer o rei de um outro lugar, casava-se com a filha para fazer uma aliança política. Só que aquele reino tinha o Deus próprio deles, eram as entidades, né? E ele acabava trazendo essa mulher para a casa dele, e essa mulher continuava adorando a entidade dela. E foi assim que começou a se corromper o povo e começou a entrar a idolatria com força no reinado de Salomão. Aconteceu que, né, a Bíblia vai falar, se não há um bom governo, o povo padece. E é verdade, o povo começou a sofrer com aquele monte de opressão, né, que Salomão começou a colocar muito imposto, muito jugo em cima do povo, e o povo se rebelou e disseram, não, a gente não quer mais não queremos mais viver isso. E aí, quem seria o novo rei? O novo rei, depois de Salomão, seria o filho dele, que é o filho dele, Roboão. E aí, Roboão era muito novo, nós já sabemos essa história, Roboão era novo, foi pedir conselho para os anciãos. O que eu faço agora para reinar sobre o povo? E o ancião falou para ele, olha, realmente o povo está sob um jugo muito pesado. Seu pai impôs muito imposto sobre ele. Diminui a carga de imposto, esse povo vai te amar, esse povo vai te servir de uma maneira fiel.
E aí ele foi, pegou esse conselho com os anciãos, pegou um conselho também com os amigos dele mais jovens, e os amigos falaram, olha, impõe mais pesado ainda. Você é o chefe, você é o rei, você dá as ordens. Esse povo tem que te obedecer. Infelizmente, de uma maneira insensata, nada sábia, ele ouviu os jovens a ouvir os mais velhos e o povo se rebelou. Então, apenas 2 tribos, são 12 tribos, 2 tribos acabaram ficando com Roboão, a tribo de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos foram atrás de uma outra pessoa chamada Jeroboão I, que Jeroboão I era um daqueles que se revoltava contra o reinado de Salomão. Tanto é que ele teve que sair na época de Israel por conta disso. E aí eles lembraram de alguém que não aceitava aquele tipo de reinado e foram atrás. E Jeroboão I acabou vindo para reinar sobre essas 10 tribos, e aí que teve a divisão dos reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Então vocês já sabem como é que aconteceu. O Reino do Norte e o Reino do Sul se afundaram na idolatria, nós já acabamos estudando isso, e nós vamos estudar muito mais profundamente isso quando a gente entrar nos livros proféticos. Por quê que eu falo que essa parte é a mais importante? Porque os profetas estão inseridos todos nesse contexto de divisão dos reinos. Nós sabemos que o nosso Deus, a Bíblia diz que a base do seu trono é justiça e juízo. Porém, adiante dele vai misericórdia e bondade. Então, o nosso Deus é longâmino, né, em se irar. E o que ele fez? Como o povo estava pecando, o que acontece com a gente? Quando a gente está pecando, o Senhor sempre dá um jeito de nos alertar. Olha, isso vai ter consequência. Pare enquanto há tempo. Pare e peça misericórdia, se arrependa, porque há uma salvação para quem se arrepende, há restauração para quem se arrepende, há nova chance para quem se arrepende, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E ele fez isso usando os profetas, mas não adiantou, né? E todo mundo sabe que então teria que vir o juízo de Deus sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul. É tão interessante, gente, nós até estudamos aí, quem estava na última célula, nós estudamos inclusive lá com a Aline, que é missionária, que o reino, o mundo espiritual é feito de medidas. Existe uma medida, um cálice da ira de Deus, que acaba transbordando, ele vai subindo, 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 e quando chega o tempo que o cálice se enche, a ira de Deus vem. A ira de Deus vem como juízo, porque ele é santo, justo e reto. Então, esse juízo precisa ser aplicado. É a base do trono dele, a justiça. Então, quando a pessoa não se arrepende, ela não volta atrás, não adianta, a justiça de Deus vai vir. E foi o que aconteceu. No Reino do Norte, a Assíria invadiu, e no Reino do Sul, depois de alguns anos, quem invadiu foi a Babilônia, né? Só que a Síria dispersou o povo, misturou os judeus com os assírios, que viraram os samaritanos. E com a Babilônia foi diferente. A Babilônia levou o povo cativo, ficaram cativos por 70 anos. Jeremias, inclusive, profetizou isso antes dessa queda toda. Deus usou o profeta Jeremias falando que eles ficariam 70 anos no cativeiro. E depois esse remanescente voltaria e Deus iria restaurar tudo. Porque é assim que funciona com o nosso Deus. Essa é a matemática do céu, né? Vem a disciplina de Deus, mas para aqueles que são realmente se arrependem, mesmo dentro da disciplina, há restauração. Há uma nova história, há um novo começo. Isso é muito lindo. Isso é entusiasmante, é algo que nos dá esperança. Por quê? Por conta dessa nossa natureza, nós podemos pecar, nós vamos pecar, nós somos falhos, mas todas as vezes que nós falhamos, nós temos um advogado, nós temos um Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, né? Da justiça e do juízo, e nós temos um advogado que intercede por nós e que pode nos livrar, cobrir essa multidão de pecados e fazer uma nova história com a nossa vida. E aí, gente, o que acontece? Quem estava no poder lá na Babilônia quando o povo foi cativo? Nabucodonosor. Depois que Nabucodonosor morre, né, vem o filho dele, que é Beltesazar. Nós vamos estudar isso lá no profeta Daniel, mas eu já vou falar mais ou menos para vocês. Destroem Jerusalém, destroem todo o reino de Judá, né, o reino do sul, destroem Jerusalém, destroem o templo, e eles levam, inclusive, os utensílios santos do templo para lá.
Quando o filho de Nabucodonosor está reinando, ele faz uma festa, vocês já devem ter até ouvido falar. Ele faz uma festa, né, e convida muitas pessoas para a entidade lá que eles adoravam, e ele pede para trazerem os utensílios do templo dos judeus para a festa, para beber no cálice, para beber nas coisas, e eles começam a zombar, né? Começam a zombar da fé dos judeus. E o que acontece? Idolatrando e louvando os ídolos deles. Nesse momento, acontece algo assim surreal, porque no momento que eles estão lá escarnecendo desse Deus Todo-Poderoso, uma mão aparece na parede e escreve palavras em aramaico, né? A mão escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significa, vou falar para vocês aqui, já vou falar o que significa, mas na hora que essa mão apareceu, o rei começou a ficar apavorado. A Bíblia fala que o joelho dele batia um no outro, de tanto desespero com aquilo escrevendo do nada ali, né? E aí, gente, o que acontece? Isso tudo está no livro de Daniel, e chamam quem? Para interpretar Daniel, porque ele ficou sabendo que Daniel tinha essa revelação de Deus, era um homem de Deus e tudo mais. Bom, e aí ele pega e interpreta o que significam essas palavras. E significa assim, Mene significa, contou Deus o teu reino e determinou o seu fim. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e os persas. Veja, nesse mesmo dia que acontece essa festa e que a mão do próprio Deus escreve isso, os medos e os persas que estavam nessa... Na verdade, gente, eu vi o meu vídeo, né? Eu vou fazer desse lado, porque para vocês vai aparecer o lado certo. A Babilônia que estava aqui, os medos e os persas vêm e invadem a Babilônia. Exatamente como o Senhor declarou ali. O seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. E aí, gente, voltam, né? Os medos e os persas invadem a Babilônia, o rei Ciro Grande toma o poder e ele libera os judeus para voltarem para a terra dele. E aí, o que acontece? Né? São 3 vezes que eles voltam. Isso daí eu já falei para vocês. Por que 3 vezes? 3 vezes eles são liberados para voltar, sob o comando de 3 líderes, para reconstruir 3 coisas, de novo, no território de Israel. Certo? O primeiro líder que vem é Zorobabel, e a primeira incumbência que Deus dá a ele é reconstrução do templo, que foi todo destruído. Então, Zorobabel vem para reconstruir o templo. Depois, vem Esdras, que foi o livro passado que nós estudamos. Esdras vem para quê? Para purificar o povo, para lembrar eles da Torá, para purificar o povo. E o terceiro que vai vir, bom, então o templo está reconstruído, né? E o povo, Esdras está tentando purificar o povo, porque, gente, nessa altura do campeonato, o pessoal casou com mulheres estrangeiras. Né? Eles achavam que não tinha, afinal de contas, era uma geração que ficou lá na Babilônia, que inclusive nasceu lá. Então, imagina a mentalidade como foi forjada, misturada com a mentalidade de Deus, com a mentalidade do povo judeu. Então, eles vieram, eles casaram. E aí Esdras vem, eu já contei para vocês, se vocês quiserem assistir tudo que Esdras faz, o trabalho todo de Esdras, vocês assistam o estudo de Esdras. E quem é o terceiro que vem? É Neemias. E Neemias vem para quê? Para reconstruir os muros da cidade. Na verdade, gente, essa reconstrução dos muros significa que era uma reconstrução para trazer segurança para a cidade. Porque as cidades de antigamente tinham que ter muros e portas para outros reinos, outros territórios, pessoas de fora entrarem. Então, uma cidade sem muros era uma cidade desprotegida. Então, Neemias vem para isso. Mas o mais interessante de tudo é que Neemias nasceu lá na Babilônia. Ele nunca tinha convivido com esse povo, ele nunca tinha vindo para cá.
E aí, agora nós vamos entrar no livro dele, nós vamos ler aqui, né? Alguém pode desligar o microfone, por gentileza? Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao 4. Por favor, alguém lê, por gentileza? 1, do versículo 1 ao 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Arani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá, na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Bruna, lê para mim agora o capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan Abib, isto é, entre março e abril do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Ok. Gente, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que as pessoas, quando elas leem o livro de Neemias, dá a impressão que quando ele fica sabendo, né, Neemias é aquele que vai vir para reconstruir os muros, né? Mas a Bíblia está dizendo que ele era copeiro do rei. Né? Um copeiro, não é essa visão que a gente tem, ele é copeiro, ele era um empregado lá, um serviçal. Não, pelo contrário, ele tinha um cargo de confiança. Porque o que era o copeiro do rei na época? O copeiro do rei era aquela pessoa que experimentava todas as comidas e todas as bebidas antes do rei comer ou beber. Por quê? Porque naquela época, né, acontecia muito dos reis morrerem envenenados para serem tirados do poder, né, para tomarem o poder deles, para outras pessoas virem e tomarem o poder. Então, ele precisava ter alguém, né, de confiança que faria isso antes. Então, aqui, a primeira coisa, né, que nós precisamos entender é que Neemias não tinha ele não era um serviçal qualquer, não. Ele estava numa posição de influência, né? Ele estava numa posição de honra perante um reino todo, e estava continuamente diante do rei. A vida de Neemias não era uma vida assim difícil, não. Ele comia das melhores bebidas, comia das melhores comidas, bebia das melhores bebidas. E o que acontece? Aqui a Bíblia, a Bruna leu e eu gostei porque a Bíblia dela fala, né? O mês Quisleu já avisa que é entre novembro e dezembro. E aí diz que, no 2, diz que era no mês de Nissan que ele vai conversar com o rei, que é entre abril, março e abril, Bruna, é isso que você leu? Março e abril, é isso mesmo. Então, o que acontece, gente? Neemias, ele faz a pergunta a um conterrâneo, o conterrâneo conta para ele como está o povo dele, né? E quando ele sabe de como está o povo, o coração dele fica extremamente entristecido. Ele fica desalentado, né? Ele aqui no 4 diz, olha, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Gente, isso é algo para a gente refletir, sabe? Porque Neemias estava numa posição de influência, a vida dele não estava difícil, e ele teve empatia com aqueles que eram da casa dele, da família dele,
né? Ele teve uma empatia a ponto dele interceder diante de Deus com jejum, lágrimas e oração por um povo que estava sofrendo, né? Um povo que talvez ele nem conhecia, mas que estava lá. Isso é algo para a gente refletir, né? Quantas vezes nós temos... Isso é ser empático, né? Hoje está tão na moda, mais empatia, mais empatia. O povo só fala da boca para fora, mas ninguém paga preço por ninguém, né? Neemias, ele não apenas simplesmente, puxa vida, que triste, né? E tocou a vida dele. Não! A Bíblia diz que ele jejuou, que ele orou, que ele chorou durante dias e orou diante de Deus. Senhor, aí nós vamos ler no 5 que ele disse, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço, prestem bem atenção, confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Se você continuar lendo, você vai ver que não foi uma oração qualquer, Senhor, ajuda eles lá. Deus, coitados, que dó, ajuda, providencia, traz provisão, traz providência, traz cura, e pronto, não foi assim. Neemias realmente fez uma oração de um verdadeiro intercessor, né? Neemias pagou um preço ali, ele entrou na brecha, ele é literalmente um restaurador das ruínas, ele entrou na brecha, porque ele pede perdão pelo pecado dele e da família do pai dele, porque ele entende que Deus é um Deus de gerações. Não adianta, gente, eu sei que na nossa cabeça é difícil de entrar isso. É difícil de entrar aqui. Mas não, o que eu tenho a ver com o pecado lá do meu avô? O que eu tenho a ver com o pecado lá do meu tataravô? Não tenho nada a ver, a minha vida, eu temo ao Senhor, eu não... Gente, não adianta. Eu sei que é difícil de entrar na nossa cabeça, mas a verdade é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o Senhor é um Deus de geração. A Bíblia diz que o Senhor, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Porém, ele abençoa aqueles que o temem até 1000 gerações depois, né? Nós vemos inúmeras situações de pessoas que hoje deslancham em Deus, assim, são pessoas que não têm muita dificuldade, não passam por tantas dificuldades em Deus. Por quê? Porque a avó, lá atrás, acumulou nos céus crédito de oração. A mãe lá atrás foi temente, acumulou nos céus crédito de oração e de bênçãos. E aí vem essa pessoa e essa pessoa recebe também isso em Deus, do mundo espiritual e do Senhor. Porque existem medidas no mundo espiritual. E aí o que acontece? Né? Neemias, aqui é muito interessante, o nome Neemias significa aquele que consola. Deus é o meu deleite, descansa no Senhor, num amplo significado, né? Mas num significado mais restrito, significa Deus, aquele que consola. E Neemias, então, ele ficou 4 meses orando, né? Refletindo, jejuando diante de Deus, para saber como ele podia ajudar aquele povo, que estava tão distante, ele estava na Babilônia e o povo tinha voltado. E aqui a pergunta que eu faço, né, e a reflexão que eu deixo é, todas as vezes, a primeira coisa que Neemias faz nós lemos aqui, é perguntar. Ele pergunta como está o povo. Aqui, nós brasileiros, a gente tem mania, né, de, por educação, falar, bom dia, boa tarde, tudo bem? Que bom, não sei o quê. A gente faz essa pergunta, tudo bem, de uma maneira, assim, meio automática, pro forma, porque, na verdade, a gente não quer saber se a pessoa tá bem, se a pessoa não tá, é mais por uma questão mesmo de educação, né? A gente não quer se envolver. Mesmo que a pessoa fale, tá difícil e tal, mas tá bom, não sei o quê, a gente já entra no assunto. Mas Neemias não. Neemias, ele perguntou
E quando ele soube da resposta, ele decidiu se envolver. E aqui a primeira coisa que nós aprendemos com Neemias é: se você não quer se envolver sendo uma pessoa de Deus, não pergunte, não faça perguntas. Porque se você perguntar e te responderem, você vai se tornar responsável por aquela resposta, né? Responsável por aquela situação também, né? No livro do Pequeno Príncipe, tem uma frase bem marcante que todo mundo sabe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aqui é isso. Na verdade, o conhecimento de uma necessidade nos faz responsável. Lá em Provérbios 3:28, vai dizer assim: olha, não diga a teu irmão, vai e volta amanhã, se você tem condição de o ajudar hoje. Por quê? Porque nós acabamos nos tornando responsáveis porque nós somos um corpo, né? Nós estamos aqui como igreja, nós somos plural. Então não tem como a gente se desligar, falar: não, olha, salvação individual, cada um por si. Quando a gente sabe que se Deus permite que nós venhamos saber de algo, né, que uma pessoa está passando, com certeza é porque você tem capacidade ou de orientar essa pessoa, ou de orar por essa pessoa, de interceder por essa pessoa, ou inclusive de indicar outra pessoa que consiga ajudar essa pessoa, mas não é à toa que você ficou sabendo. Você não ficou sabendo simplesmente para, tá, Deus trouxe esse fato aqui para mim, não faz diferença nenhuma na minha vida e também não tem nada a ver comigo, né? Não é assim que funciona. Com o Senhor não é assim que funciona. Nós acabamos tendo uma responsabilidade. E aí, gente, que acontece? Então, deixa eu voltar aqui, peraí. Vamos lá. Para o capítulo 2 agora, preciso que alguém leia para mim. A Bruna já leu que ele nunca estivera triste diante do rei, né? Já passado 4 meses da notícia que ele ficou sabendo. Agora, o capítulo 2:2, alguém lê para mim, por gentileza? Pode ler o capítulo 2, versículo 2 e 3. Pode ler o 4 também. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto... Tá dando para ouvir? Sim, tá ótimo. Começa de novo, Leide. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre, como não estaria triste se o meu rosto... Triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus. Pode continuar. Sim. Respondi ao rei: se não for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe a cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Gente, aqui eu quero chamar muita atenção de vocês. Porque quando a gente ora a respeito de uma situação, né, decisiva na nossa vida, essa situação... Espera só um pouquinho, Leide, acho melhor você desligar seu microfone. Tá fazendo um barulho, acho que é de um ventilador, será? Não é não? Tá fazendo um negócio, um barulho no fundo? Que estranho. Bom, tá bom. Daqui a pouco você abre para ler o versículo. Então, aqui eu queria falar uma coisa para vocês. Aqui é uma das partes mais importantes do livro de Neemias. Depois eu vou explicar para vocês o restante. Mas o que acontece? Quando a gente começa a colocar diante de Deus alguma situação difícil, né, pedindo ao Senhor que Ele encontre uma solução para aquilo, e a gente ora, e a gente coloca diante de Deus e jejua, e reflete naquilo, né? Com certeza o Espírito Santo de Deus vai permitir, né, uma situação para que aquilo comece a se resolver.
comece o Senhor nos ajudando naquela situação. E aqui não foi diferente. O rei percebeu que o semblante de Neemias estava entristecido. E o rei pergunta para ele o que aconteceu. Veja, e ele, né, na hora que o rei pergunta, ele fala a verdade. Ele, em modo algum, ele fala, não, tá tudo bem, tá tudo em paz. Não, ele fala a verdade, ele decide falar, jogar luz naquilo que ele está sentindo. E ele fala a verdade para o rei. E quando o rei ouve aquilo, ele poderia ter feito, né, ter maquiado aquilo que ele estava sentindo para não colocar o rei para se intrometer, mas pelo contrário, ele foi verdadeiro, ele foi sincero, ele foi transparente naquele momento. E o rei, ouvindo, ele pergunta, e o que queres? Né? E o que eu posso fazer? Aí, gente, grifem aí, tá no versículo 4, ele disse-me o rei, que me pedes agora? Grifa essa parte. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Veja que na hora que Neemias discerniu em Deus a oportunidade, a situação que o Senhor estava criando, para aquilo que ele estava orando, para aquilo que ele estava jejuando, para aquilo que ele já tinha chorado e clamado tanto, ele faz uma pequena oração rapidamente ali. Senhor, e nós temos que fazer isso com o Espírito Santo. Ele deve ter orado assim, Senhor, me dá as palavras certas para quebrantar o coração do rei, para que eu possa ajudar a reconstruir, que eu possa ajudar o povo do que eles estão vivendo lá, né? E ele faz essa oração rápida. E o Espírito Santo de Deus dá uma sabedoria para ele, e a sabedoria do Espírito sempre é falar com humildade, falar nunca com altivez, né? Nunca com soberba, sempre com humildade. Neemias fala com humildade, com educação, mostrando realmente todo um respeito ao rei. Veja como ele responde: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê diante da tua presença, eu te peço, ou seja, o Senhor autoriza se quiser, se o Senhor tiver consideração por mim, se por favor, se o Senhor pudesse me ajudar, né? Ele está querendo dizer isso, que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a reedifique. E aí, gente, a partir daí, né, o rei pergunta, quanto tempo vai durar a viagem, o que você precisa e tudo. E Neemias, discernindo que o coração do rei estava aberto, ele pede tudo, né, naquele momento. Ele fala, olha, eu preciso ficar tanto tempo, eu precisava também de cartas para os governadores dos outros reinos para eu atravessar com facilidade, chegar até lá. Se o senhor pudesse me dar esse tipo de carta para eu apresentar para eles, né, para que eles me liberem para passar. Eu preciso, inclusive, de materiais. Se o senhor pudesse ajudar com materiais para eu conseguir começar a reedificação. Gente, olha, é incrível, porque Neemias passou tanto tempo orando e de repente aconteceu a situação e ele discerniu que ali era a hora dele pedir, dele ser transparente. Ele orou ainda a Deus para Deus dar sabedoria para que aquela palavra que ele falasse não fosse ele, fosse o próprio Espírito, e o próprio Espírito fez a obra no coração do rei, e o coração do rei dá tudo para ele, dá as cartas, deixa ele ir, primeiro dá permissão para ele ir, depois dá as cartas para os governadores e depois ainda dá materiais. E aí, nós vamos ver. Então, agora, vamos ler aí, então, para completar essa parte que eu falei, alguém lê para mim o capítulo 2, versículo 8. E também uma carta 7, para... 8. Desculpa, Bruno. 7 ou 8. Certo. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei. Se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transeufratênia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido,
O rei atendeu todos os meus pedidos. Aleluia! Olha isso, gente. Ele não tinha por que atendeu a todos os meus pedidos, porque a mão do Senhor estava sobre a vida de Neemias. Porque ele fez certinho, lindo, lindo mesmo, Bruno. E aí, gente, o que acontece? Acontece que ele chega a Jerusalém. E aqui tem um outro segredo, né, que eu creio muito quando Deus nos dá projetos. Esse livro fala muito disso, de sonhos e projetos que Deus nos dá e como nós devemos agir com relação a eles, para que Satanás não roube, para que outras pessoas não se intrometam, para que outras pessoas não nos desanimem, para que não haja nada que venha impedir os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. Então, alguém pode ler, por gentileza, o capítulo 2, o versículo 11 e o 12, por gentileza. É o 2, 11 e 12, né? Sim. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração, para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Gente, grifa isso aí também. Está escrito: não declarei a ninguém o que o meu Deus me colocou no coração para eu fazer em Jerusalém. Olha só, todas as vezes que Deus colocar um projeto no nosso coração, a gente tem que ter muito cuidado com quem compartilhar. Nós precisamos compartilhar com pessoas que vão nos entusiasmar, que vão nos apoiar. E até isso nós precisamos orar. Porque às vezes até pessoas que nós achamos que iam comemorar conosco a promessa de Deus não comemoram. Não porque a pessoa, de repente, quer o nosso mal ou não nos ama, mas porque todos nós somos falhos. E dependendo do nível de frustração que aquela pessoa tem na vida dela, ela pode sentir inveja de você quando você compartilhar um sonho, um projeto de Deus para sua vida. Então, aqui, né, a segunda coisa é: nós não devemos declarar para ninguém que o Senhor não nos indique, né? Aquilo tem que ser guardado, as 7 chaves. Eu estava lembrando, toda vez que eu vejo essa passagem, porque Neemias fala muito comigo, porque quando Deus falou comigo que o Cristiano seria o meu marido, e eu queria muito que Deus mostrasse o meu marido. Eu orei por isso, né, assim, para saber, para casar certo, com a pessoa certa. Eu me lembro que quando o Senhor falou isso no meu coração, eu não compartilhei com ninguém. Com ninguém. Até mesmo, porque Deus primeiro falou que o Cristiano ia se afastar de mim, ia terminar comigo, ia se afastar de mim, e depois de um tempo ele voltaria. E ele voltaria diferente, ele voltaria cristão, ele voltaria como um homem de Deus mesmo para eu casar. Então, eu não guardei esse projeto e segredo de Deus em pouquíssimo tempo, né? Eu guardei meses isso. Inclusive, eu guardei até o dia que o Cristiano falou que queria noivar comigo, né? Eu não compartilhei nem com ele que ele iria terminar comigo, que tudo aquilo que tinha acontecido, porque de fato foi o que aconteceu, né? Ele separou de mim, depois ele ficou uns 3 meses, 4 meses longe, depois ele voltou totalmente diferente, transformado por Deus. Isso mesmo, Bruno, o temperamento sanguíneo quase explodiu, mas eu não podia falar com ninguém, porque casar certo era o sonho da minha vida. Era o meu projeto, assim, de vida maior, porque eu sabia que se eu casasse certo, tudo ia fluir com relação a ter uma família, a servir ao Senhor, né, a fluir no meu ministério. Então, eu sabia que essa decisão não era uma decisão qualquer, era uma decisão para a vida. Então, eu guardei aquilo comigo. Olha, pelo menos aí uns 8 meses eu guardei.
Mesmo o Cristiano, às vezes, comentando uma coisa ou outra de casamento, né? Enquanto ele não disse, olha, eu quero mesmo casar com você e tal, começou a fazer projetos assim, fortes, é difícil, Bru, mas eu nem sei como eu consegui, mas eu guardei. E eu me lembrava dessa passagem de Neemias. Por quê, gente? Isso é muito estratégico. Isso é estratégico no mundo espiritual. Tem uma frase que até tem no meu Instagram, né? Que diz assim: o que você constrói em silêncio, quando você constrói em silêncio, eles não sabem o que atacar. E é verdade, porque Satanás não é onisciente. Então, aquilo que você está você e Deus estão planejando, você e Deus estão construindo, Satanás não sabe. Ele pode até especular, mas de fato mesmo, então é menos luta para a sua vida, né? É menos inveja para a sua vida do que você conta, é menos tudo, então é mais fácil você alcançar aquele objetivo. E eu já sabia que aquilo era algo que o inimigo não queria. Tanto é que quando o Cristiano voltou e quis namorar comigo mesmo e pegou firme comigo, Satanás fez um monte de coisa. Fez várias situações, até para eu ir embora de São Paulo, para eu terminar com o Cristiano. Então, assim, mas enquanto eu guardei e eu calei aquilo, foram menos lutas. E aqui Neemias está explicando isso para nós. Olha, nós vamos ver que ele não declarou nem para o sacerdote. O sacerdote, na época, a gente era como se fosse o pastor. Ele não declarou para ninguém aquilo que Deus tinha falado com ele. Por óbvio que o inimigo já sabia mais ou menos, porque ele falou para o rei. Mas assim, como, a estratégia, de que maneira, nada ele sabia, porque ele não declarou a ninguém. Beleza? Então, aí, gente, o que acontece? Ele vai, não conta a ninguém, sai à noite, né? No verso 13 vai dizer: de noite saí pela porta do vale para o lado do fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Tá? Aqui ele sai à noite. Na verdade, essa saída dele à noite é uma atitude meio profética, né? Porque Jerusalém estava vivendo um momento de trevas, né? Era um momento que ela tinha sido destruída, estava derrotada, o povo estava desanimado, vendo aquela assolação toda. Embora uns tivessem vindo, né? Tivessem construído o templo lá no livro de Esdras, eu vou mostrar para vocês lá, eu falo que os anciãos que viram esse templo, esse segundo templo que Zorobabel edificou, eles choravam. Porque diante daquele templo suntuoso de Salomão, coisa mais linda, esse templo era pequeno. Parecia que, sabe quando parece que aquilo que Deus está restaurando, o antes foi muito melhor que esse depois, que esse que Deus está restaurando, como se, puxa vida, Deus restaurou, mas nossa, nada se compara àquilo que foi aquela época, sabe? E não era verdade, porque é tão lindo que esse segundo templo, depois, ele é profético também, porque é a glória da segunda casa, que seria maior do que a primeira, porque quando estivesse com esse templo é que o Senhor Jesus viria. Então, aqui também era algo profético. Neemias saiu durante a noite para ver como estava tudo aquilo, porque exatamente o povo vivia, né, nesse período de desânimo, de desolação, sem expectativa de nada, sem expectativa de restauração nenhuma, sem uma palavra de Deus para animar o coração, né? Só que o que acontece, gente? No versículo 17, depois de ver tudo, ele não conta para ninguém. A Bíblia vai falar no 16 que não sabiam nem os magistrados onde eu ia, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os mais que faziam obra. Aí no 17, gente, 17, 18, alguém lê, por gentileza? 2, 17, 18. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos.
como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: Levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E, cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Gente, veja só. Olha que coisa linda. Neemias esperou o momento certo para declarar para aquelas pessoas qual era o projeto de Deus ali. E depois, né, que ele confirma tudo, ele vê todo o trabalhar de Deus, que ele expõe para eles, olha, a mão do rei foi boa para comigo, eu lamentei, ele expõe tudo o que aconteceu até ali, para que o povo entendesse que Deus estava naquele negócio, que era desejo do Todo-Poderoso que eles restaurassem aquela cidade, que era desejo do Todo-Poderoso, que o Todo-Poderoso não tinha simplesmente largado eles à mercê. Pelo contrário, Deus estava naquele negócio, já havia sido reconstruído o templo, e agora tinha que ser reconstruído os muros e as portas. Então o povo acaba se entusiasmando, o povo acaba se animando e decidindo reconstruir. Se ele tivesse falado em uma outra oportunidade, sem trazer nenhuma dessas informações, que o rei fez isso, aquilo outro, será que o povo ia animar? Isso acontece também com a gente, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e eu tive uma visão a respeito dela e eu contei para ela. E ela ficou muito emocionada, que ela disse, olha, Deus me deu essa mesma visão há uns meses atrás. Mas como, assim, eu vi e nada mais foi acontecendo, nem nada, eu achei, assim, que era uma coisa da minha cabeça. Mas agora, do nada, de repente, você está confirmando aquilo que Deus falou lá atrás só para mim. Então, realmente, Deus está nesse negócio. E o coração dela se animou. Então, é isso, é assim que o nosso Deus faz. Ele dá sinais de que ele está no negócio, para o nosso coração se animar e permanecer perseverante na fé de que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu, que ele está junto, né? E foi assim que Neemias animou o povo, e o povo decidiu cooperar. Gente, o livro de Neemias é um livro perfeito, impecável sobre liderança. Tem gente, um líder verdadeiro é um líder que influencia, né? Tem líder, tem gente que ocupa um cargo de liderança, mas não é líder. E tem gente que não está num cargo de liderança, mas é um líder nato. É uma pessoa que consegue influenciar os outros e trazer os outros para o projeto, trazer os outros para a visão de Deus, trazer os outros e animar os outros a decidirem, né? Fazer aquilo que Deus está querendo que faça. Trazer a pessoa para o alinhamento do que Deus quer e a pessoa se movimentar com relação àquilo. Então, assim, incrível, né, o que Neemias acaba fazendo. E o povo se dispõe a reconstruir os muros. E aí, nós não vamos ler tudo, né? Mas no capítulo 3, vai dizer algo bem interessante. Eu vou até pegar minha outra Bíblia aqui, porque... Cadê será ela? Aí eu vou ficar com essa aqui mesmo, porque aquela outra já está anotada. Mas assim, no capítulo 3, ainda aqui nesse capítulo 2, nós vamos ver que logo que ele fala para o povo o que Deus colocou no coração dele, a hora que o povo decide reedificar, alguém lê por gentileza o 2. Pode ler, viu, Leide? Pode ler você, não tem problema, não tá fazendo um barulho quando você lê. Eu acho que é só quando você para, fica muda. Lê você agora, então, o 2, 19 e 20, por favor. Quando, porém, Sambalate, o honorita Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi:
o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Veja, gente, a partir do momento que ele expôs que o povo se animou, o inimigo já logo se levantou, né? Isso acontece com a gente também. A partir do momento que que já está claro e evidente aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, o inimigo se levanta. E a primeira coisa que ele fez aqui é desprezar e zombar. O que é isso que vocês estão fazendo? Por acaso vocês estão se rebelando contra o rei? Né? E Neemias responde de novo sabiamente, olha, é o Deus dos céus que nos dará bom êxito nessa obra. O Senhor é quem me colocará dentro dessa promessa, é Ele que vai fazer essa promessa acontecer. Ele vai cumprir, porque a Bíblia fala que ele não é filho do homem para se arrepender. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E tendo ele prometido, não cumprirá? Então, nós vamos ver mais para frente que são várias as formas que os inimigos acabam se levantando contra a obra que Neemias estava fazendo junto com o povo. E lá, analisando todas as formas que o inimigo se levanta, nós vamos ver também, por isso que eu amo esse livro, porque nós conseguimos discernir estratégias do próprio Satanás para nos fazer largar, tirar a mão do arado, tirar a mão daquilo que a gente está perseverando em conquistar em Deus, aquilo que Deus prometeu, a gente está perseverando, continua fazendo a nossa parte, o tanto que Satanás age para a gente largar e desanimar e abandonar a promessa, tá bom? Bom, antes disso, só queria comentar com vocês, já que já deu o horário aqui, porque a gente vai ter que falar depois numa outra aula, terminar, porque aqui vai falar sobre a reconstrução dos muros. E Jerusalém, gente, tem 12 portas, os portões, né, as portas. Então, cada porta dessa tem um nome. E cada porta dessa, o nome, e para que ela era utilizada naquela época, ela também tem ela também representa algo profético a respeito de Jesus. Então, nós vamos estudar porta por porta. Porque quando eu li antes Neemias, né? A porta da ovelha, a porta dos peixes, a porta velha, a porta do monturo. Você vai lendo, você fica assim, nossa, tá bom, tem porta, tem muro. Mas quando você vai mais a fundo, gente, nada tá aqui à toa. A gente sabe que a Bíblia, ela é profunda e tem, assim, coisas incríveis aqui. Tudo tem um motivo, tudo tem um significado profundo. Aí, o que acontece? Bom, no capítulo 3, eu vou só resumir isso porque a gente não vai dar para a gente ler tudo. Mas no capítulo 3, Neemias chama muitos para ajudar de forma voluntária. Mas alguns se negam. Então, vamos ler o 3:5 aqui? Eu vou ler aqui para vocês para ir mais rápido, né? 3... eu vou ler o 3 até o 5, só para vocês entenderem mais ou menos, porque Neemias levantou as pessoas que queriam ajudar, que queriam fazer a reedificação, e foi separando, foi administrando, falou, você vai ficar responsável por isso, você vai ficar responsável pela porta tal, você vai ficar responsável por aquilo outro. Ele foi dividindo as tarefas, né? E aí, só para vocês entenderem, os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e se assentaram às portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, reparou Marimote, filho de Urias, filho de Cós, junto deste, reparou Mesulão, filho de Bezequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Veja, nós vamos ver, muito interessante, que é lindo, e o que a gente aprende com isso, né? Que Deus, ele convoca todos para a obra dele. Todos são convocados. Todos são convocados para ir de forma voluntária, não importa a profissão. Nós vamos ver aqui, no 3:8, olha,
Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Gente, alguém que mexe com ouro, com ouro. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas. Restauraram Jerusalém até o Muro Largo. Veja só, tinha um ourives, tinha um perfumista, ajudando na reconstrução dos muros, ajudando na colocação das portas. Né? Aqui nós estamos vendo que o que importa para Deus não é se você tem talento, se você tem dom, se não tem, e sim se você tem um coração disposto, um coração voluntário, né? É isso que importa para Deus. Veja que tinha gente que tinha mais condição, que eram os nobres, mas não quiseram participar da obra, né? Então isso é algo para nós refletirmos. O Senhor não espera que nós tenhamos talento nenhum. Aliás, pelo contrário, ele não precisa de nada para fazer o que ele tem que fazer na nossa vida. Ele não precisa de nenhum dom, nenhum talento, nada nosso. Ele precisa de um coração disposto e um coração voluntário. Aí sim, ele nos dá, a Bíblia vai dizer que ele chama e ele que capacita para aquele chamado, para aquilo que ele designou a pessoa. Não está cheio. A Bíblia inteira é assim, né? Ai, Senhor, eu não sei falar, não passo de uma criança. Não diga isso. Onde eu te mandar, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. Ai, Moisés falando, ai, Senhor, por favor, aquelas objeções de Moisés. O Senhor fala, não, Moisés, é você que eu escolhi. Eu posso até pedir, você pode até pedir para Arão e falar no seu nome, mas é você que eu escolhi. Eu vou falar só com você. Né? E Deus capacita essas pessoas. Então a mesma coisa acontece com a nossa vida. Nós não devemos, né, nos deixar intimidar, porque Satanás faz muito disso. Você, no louvor, não. Você nem canta, você não sei o quê. Gente, eu conheço uma menina, depois eu posso até marcar ela no Instagram para vocês verem. Eu conheço uma moça que era da Assembleia de Deus, o nome dela é Evelyn, ela é uma amiga minha antiga, assim, e o sonho dela era ser uma levita, mas ela foi retirada, pasmem vocês, retirada, né, do grupo de louvor da igreja. Na verdade, era tipo de um coral da Assembleia de Deus, porque ela cantava muito mal. E essa menina orou, jejuou, subiu um monte, 1 ano. Quando ela voltou, fora de brincadeira, gente, não tinha uma voz igual a dela. Não tinha. Não é que ela fez aula de canto, ela fez isso. Não, fez nada. Foi Deus na vida dela. A igreja chamava ela para fazer o solo. É uma coisa uma voz que eu nunca na minha vida, assim, de pessoas comuns, eu vi, assim, tão maravilhosa. Quem foi que capacitou ela para aquilo? O Senhor. Quem foi que não perdeu a fé para ser aquilo que ela desejava e que o coração dela almejava em Deus? Ela não perdeu a fé. Em nenhum momento ela desacreditou que Deus era capaz de dar para ela uma voz, mesmo ela não tendo essa voz. E Deus deu, gente, coisa incrível o poder da oração e da fé. Então, assim, é para a gente realmente se entusiasmar com o que Deus nos dá, assim, de sonhos e planos e projetos. Eu conheço pessoas, assim, de perto, que nunca declararam para ninguém um sonho ou um projeto que Deus fez e acabou, assim, compartilhando comigo. E a pessoa chora porque ela não vê ela naquilo. E Deus toda vez falando, não, eu vou te fazer isso. Não, eu vou te fazer isso. Não, porque ela fala, eu não me vejo, ela não tem chance. Aos olhos humanos é impossível. Mas, gente, a palavra de Deus lá em Lucas, eu acho que é capítulo 3, verso 17, se eu não me engano, diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, que nós possamos guardar a palavra. A palavra é a única coisa que não vai passar. Céus e terra vai passar, mas a palavra não passa. Isso, Lucas 1,37. Glória a Deus. Obrigada, Leide. Lucas 1,37, tá, gente? Corrigindo. A palavra não passa, né? Então, quando nada te der respaldo, quando ninguém te der respaldo, você pode pegar e falar, olha, eu estou respaldada nessa palavra. A palavra que sustenta todas as coisas, porque a Bíblia diz que o Senhor sustenta todo o universo e todas as coisas pela palavra do seu poder.
Então, nós temos esse respaldo. Então, quando nada, nem ninguém acreditar, você vai continuar crendo naquilo que está escrito aqui. Naquilo que está escrito aqui. Nem se o seu coração quiser desfalecer, você vai continuar crendo. Porque a palavra diz e a palavra sustenta o que ela diz. Amém? Amém, gente? Então, olha só. Nós vamos ver na próxima aula... Aqui nós vamos já acabar aqui. Nós vamos ver na próxima aula, então, duas coisas, tá? Nós vamos dividir essa primeira parte e depois a segunda. Nós vamos ver duas coisas. A primeira coisa, nós vamos entender todas as portas, o nome delas, o significado delas na época e o significado profético, ok? E a segunda coisa, nós vamos ver como foi que Sambalate, Tobias, os inimigos de Neemias e do povo de Israel, que estavam tentando paralisar a obra, destruir aquilo que era a promessa de Deus, quais foram as estratégias que eles usaram, né? Para a gente entender quais são as estratégias que Satanás usa para nos paralisar na promessa, para nos fazer desistir da promessa. Tá bom? São seis estratégias que os inimigos usaram contra Neemias e o povo. E são essas 6 estratégias que Satanás usa. Porque vocês sabem, né, gente? Ele não tem criatividade. Já falei isso para vocês. Satanás não tem a imago Dei. E uma das características do nosso Deus Todo-Poderoso é poder de criação, a criatividade. Por isso que Deus consegue criar algo do nada, ele consegue trazer existência, porque ele tem criatividade. Quando ele faz o homem, a imagem e semelhança dele, ele coloca no homem a imago Dei, a imagem e semelhança, ele coloca também a criatividade. Então, só que Satanás não tem isso. Satanás não tem a criatividade. Por isso que você vai ver no decorrer de milênios aí, né? Centenas de anos, milhares de anos, Satanás usando as mesmas estratégias com todos. Com todo mundo ele usa praticamente a mesma coisa, porque ele não tem essa capacidade de criar nada diferente, nada de criatividade. Amém? Bom, então, daí nós vamos estudar isso e vamos estudar o finalzinho. É verdade, Leide, a palavra criatividade, é isso mesmo, cria algo, e faz algo novo, né? Cria algo através de uma atividade, é incrível. Amém, gente, então glória a Deus, aí a gente termina na próxima aula esse livro, tá bom?